Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline. Então hoje a gente vai ter live aqui em Cisa de novo. Essa semana com uma super convidada, a Marina. Daqui a pouco ela já chega aí. É um tema super interessante, um tema sobre educação. A gente tem falado muito aqui sobre a importância de manter, né, uma educação continuada, educação ao longo de toda a vida e se manter atualizado, saber buscar informações de confiança, não acreditar em tudo que te falam sem critério algum. Então essa é a razão pela qual a gente está conversando com uma profissional da área hoje, né, que é a Marina. Daqui a pouquinho ela já entra aí. Oi, Mel. Para quem não sabe, eu também trabalho com educação, sou professora, então é uma área que me interessa muito também. Há pouco tempo, né, há 2 anos, que eu tô nessa área de educação também, no ensino superior, então é algo que muito. E desde que eu conheci a Marina, acho que ela tá entrando aí já. Desde que eu conheci a Marina, eu. Oi, Marina. Oi. Sabe aquele ditado de nunca seja a pessoa mais esperta do seu ambiente, a pessoa que sabe mais? Por quê? Então Não sei. eu gosto de me cercar de gente que sabe mais do que eu. Então, educação é uma área que me interessa, é uma área que eu tenho buscado bastante coisa. E quando eu conheci a Marina, eu falei, essa menina sabe o que tá fazendo. E aí, desde que eu conheci a Marina assistindo uma palestra dela, né, lá na universidade onde eu trabalho, já dali para frente já convidei ela para participar de outros eventos, já fiz o curso dela, onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito legais e muito diferentes de mim, no sentido de que agregam, né, coisas diferentes. As discussões foram incríveis, assim, novos olhares. E por isso que eu pensei em chamar, né, que eu convidei a Marina para vir aqui justamente por essa minha paixão por esse tema agora, de querer falar muito sobre isso e aprender muito sobre isso, e pela importância, né, de trazer, de tentar disseminar esse pensamento, né, e aumentar a importância, né, da área da educação para todos nós. Bem-vinda, Marina. Obrigada, obrigada. Até me diz se tá me escutando direito, senão eu ponho um fone aqui pra gente conversar melhor. Tranquilo. Mas é muito interessante, assim, porque essa paixão pela educação, por mais que a gente se empolgue, né, quando descobre, essa paixão não acaba. Ela permanece. Acho que fica melhor. É bom. Então, essa paixão, ela permanece, não acaba, assim, e eu não sei se você comentou, mas eu tô fazendo um mestrado na área de Não comentei educação. ainda. Eu me formei em pedagogia em 2012. Eu fiz uma pós em educação integral transformadora, que também foram, sei lá, acho que foi um ano que virou minha cabeça. E agora eu estou fazendo um mestrado em educação de adultos para transformação social. E de novo estou extremamente empolgada e animada, assim. Então, educação é uma coisa que nunca vai tipo perder a graça, assim. É um bichinho que te morde, e te pega para sempre, assim. Espero que todo Eu mundo era que essa entrou pessoa, aqui aproveite isso. Oi? com certeza. Eu era essa pessoa que olhava assim e pensava, se para mim funcionou, se, né, eu ia para aula, o professor ia lá, falava, e hoje eu tô aqui, eu sobrevivi, o que eu, né, deu certo. Então, quem quer vai dar um jeito, tem que dar certo também. E aí, quando eu comecei a entrar em sala de aula mesmo, para mim foi tão transformador, como você falou, que eu fui buscar, né, esse conhecimento. Comecei também a fazer uma pós na área de educação, e daí cada coisa que eu olhava eu pensava, gente. Aí foi aquela coisa de você mudar tudo que você pensava desde sempre, assim. Né? Então, eu acho que essa é uma outra característica legal, você estar aberto, né, a mudar suas crenças
De não ter essas crenças limitantes, foi assim, então vai ser assim e tem que continuar sendo. É muito louco isso. Essa é Você uma grande característica. Oi? Você tá na Escócia, né? Tô na Escócia, tô na Escócia. Que horas são aí, senhor? 10 horas da noite. Tô bem acostumada com o horário brasileiro ainda, mas tá tudo bem. Eu ia comentar que essa é uma característica, isso que você falou, né? De se reinventar, de se redescobrir, da educação ao longo da vida, né? Da educação de adultos. Porque a gente acha que tá formado. Tem muita gente que comenta isso, assim, já é uma frase que tá virando chavão, né? Você não tá mais formado, você não se forma, porque você nunca tá formado, você continua aprendendo sempre, assim. E cada novo nível, ou cada nova experiência, que pode ser formal, dentro de uma universidade, um curso, uma graduação, ou informal, como você se tornar professora e descobrir que você tem que ir um mundo inteiro para aprender antes de poder dar uma aula, por mais que você seja especialista no assunto. Então, te coloca nesse lugar de aprendiz de novo. Ou seja, você está se formando mais uma vez, você está indo para um outro campo. E a gente está eternamente nesse fluxo de novas descobertas, assim. Hoje a gente teve uma discussão muito legal. Então a gente trabalha bastante em grupo aqui. O meu mestrado ele é bem diferente dos outros cursos, assim. A gente trabalha bastante em grupo. E aí um dos nossos colegas apresentou uma foto de um ônibus. E era pra gente discutir vulnerabilidade do professor e como a gente, como profissional, empatia, assim, que todo mundo olhou e falou, o que tem a ver um ônibus? E ele explicou que ele, quando era criança, ele tinha que pegar o ônibus para ir pra escola sozinho. E ele tinha, sei lá, 7 anos. Então, o pai era o único da casa que trabalhava, a mãe não morava com ele, estava em outra cidade, ele tinha outros 2 irmãos mais velhos, mas que não estavam por ali. E ele teve que se virar para pegar o ônibus sozinho. Ele falou, antes de eu aprender, eu tive que aprender. Antes de eu acessar o ensino formal, eu tive que aprender a pegar um ônibus. Então, cada novo desafio que a gente vai passando tem um aprendizado por trás, né? Com certeza. Como que foi? Você falou de vulnerabilidade. Essa semana eu falei desse livro, que fala de vulnerabilidade. Eu trouxe da Brené Brown. Eu falei no Stories, falei, gente, esse livro tá também mudando a minha cabeça, né? E isso que você falou sobre aprender fora do ambiente formal, eu acho que é muito confuso também para as pessoas, né? No sentido de você pensa em aprender ao longo da vida e acha que você vai ficar fazendo cursos ao longo da vida. Uhum. Mas não necessariamente você precisa estar no ambiente formal ou precisa estar relacionado com a sua carreira, né? Você pode ler um livro que te promova um autoconhecimento, que te ensine um hobby diferente, assistir um documentário que te traga algo informativo, né? Com certeza, com certeza. Ó, tem até um comentário. Cada coisa nova, por mais simples que seja, é satisfatório demais para aprender. Aquela história, né? Eu morro e não vejo tudo. Não vai ver mesmo. Sempre você vai descobrir alguma coisa nova, vai, sei lá, passar um desafio. A primeira redação que eu tive que fazer aqui foi sobre o que eu aprendi que não tem a ver com o conteúdo. Então, como que foi essa jornada de ir para um outro país, no meio de uma pandemia, ficar sozinha, quarentenada 15 dias, me relacionar com as pessoas pelo meio virtual? Quantos professores não estão quebrando a cabeça em ter que dar aula online? Ou essa nossa situação aqui, né? Tipo, live. O que a gente não teve que aprender para ter que fazer uma live? Sim. A gente vai até para as habilidades técnicas de fazer essa arte maravilhosa para divulgar. E a gente vai vendo, né, um avanço também nisso, né? A gente descobre que os nossos limites vão se expandindo, assim, né? Não sei se isso, inclusive, mudou muito de gerações, assim, mas eu tenho a sensação de que as gerações anteriores meio que realmente se formavam e ficavam por aquilo, assim, né? A gente tem uma curiosidade de descobrir as coisas na mão, assim, que a gente vai... Então não dá mais para ficar parado, assim, não tem como ficar estagnado. Mas ao mesmo tempo eu vejo nos meus alunos
de graduação, às vezes eles estão ali no último ano, eles pensam, ai, graças a Deus que eu vou me formar, porque eu não aguento mais estudar, porque agora eu vou poder, sabe, me libertar dessa parte da educação, assim. E isso é algo difícil de explicar, né? Parece algo subjetivo, não, mas você tem que continuar estudando e continuar se formando, né? Buscando informações e tudo mais. E a Mayla tá falando que ela é viciada, né? Em aprender coisas novas. Quando a gente aprende a aprender, quando a gente entende que o que a gente quer aprender é o que a gente gosta, quando a gente sai do ensino formal, normalmente, porque o que a gente, tipo, tá, sei lá, cheio já quando a gente sai da graduação? A gente cansou do ensino formal. A gente cansou de ter que cumprir tabela, de ter que fazer prova, de ter que decorar texto, de ter que fazer o que os outros mandam. E esse ensino realmente cansa. E também é uma das premissas da educação de adultos, né? Fazer algo que te interessa, você aprender o que você gosta, assim. Então você ir atrás de um conhecimento que vai servir para tua vida. E daí, com certeza, essa galera com certeza sai da graduação, não quer mais aprender formalmente, mas eles estão aprendendo tantas outras coisas. Que seja como fazer, como conversar para paquerar uma mulher. Ou que seja aprender sobre o feminismo. Então, ou sei lá, assistir vídeo de política porque tá tudo um caos, assim. Então, sim, isso que a Mayla tá trazendo do vício de aprender coisa nova, também é muito coisa da nossa situação atual, né? Que a gente tem muita coisa fácil, disponível. E aí tem que saber dizer não. Tem que filtrar, focar. A lista aí de leitura, que é o livro O Essencialismo, né? Que fala lá sobre você. É bom? Tá na minha Sensacional. Lista. Eu já discuti muito sobre ele, nunca li, mas eu tá super na minha lista. Tá super na lista. De que você gasta a sua energia tentando aprender 1 milhão de coisas e fazendo várias coisas, e no final você não tem um foco, não gasta a sua energia para crescer em algum sentido. Não que tudo tem que estar em uma coisa só, mas que talvez nem tanto lá, nem tanto cá, né? Isso é uma coisa que, assim, a gente fala, né? Ah, você tem que fazer o que você gosta. Mas e se você gosta de um monte de coisa? Porque eu, na minha vida profissional, por exemplo, eu recebia convites incríveis. Então, vem fazer uma parceria aqui, olha esse projeto. Então, era tanta coisa legal que eu queria fazer parte de tudo. Mas chegava um momento que eu estava esgotada. Calma, tipo, não, agora chega. Então, foi muito difícil. Foi uma árdua caminhada até chegar e falar, não, eu quero fazer isso aqui. É o curso para dar curso. É poder ajudar profissionais a criarem as suas metodologias, a terem mais confiança dentro de sala de aula, a desenvolverem aulas melhores. E aí eu vou balizar o resto por isso, assim. Eu amo sustentabilidade, eu tive que dar uma parada nos estudos em relação à sustentabilidade. Então, tem várias coisas, assim, que eu tive que aprender a dizer não. Porque, né, falam também, a oportunidade é um cavalo encilhado que passa correndo, que você precisa montar e aproveitar. E quando passa uma manada? Pega um. Porque é difícil mesmo. Mas tem muito também. Você falou aí também. Porque quando meu foco, minha paixão sempre foi pesquisa, de bancada. E aí, de repente, eu tive que começar a dar aula. E aí eu fui vendo que tinha ali outras possibilidades. Aí agora, esse ano, eu vi uma terceira possibilidade, que é aqui o Incisa, que é, né, trazer isso para mais perto das pessoas, trabalhar com educação de uma outra forma. E aí agora tem várias coisas, assim. Aí você vai focar em uma, você vai se aperfeiçoar em todas, você vai ficar louca e doente porque você não dá conta de tudo. Mas é uma questão de tempo também. Eu acho que assim, o Incisa para você é uma mistura das coisas que você ama. Uhum. Então a gente vai achando esses lugares. Sim. Né? Porque as profissões hoje, elas são inventadas, digamos. Não inventadas, mas criadas, né? A gente não tem mais aqueles quadradinhos específicos de ou você é advogado, ou você é médico, ou você é professor, ou você é sei lá o quê. Sei lá, fazendeiro. Não, a gente é um pouco de tudo já.
Mas aí a gente cria a possibilidade de achar esses novos lugares. E sim, para isso precisa estudar, precisa ir atrás, precisa continuar aprendendo para encaixar as coisas. Se a gente parar e ficar reclamando, nunca elas vão se encaixar, né? Então, aquela coisa do design thinking. Olha lá, Maila, design thinking. Você abre, expande, pega várias ideias, informações, que depois tem que ter o afunilamento. Senão você nunca vai chegar num resultado, né? Você nunca vai ter um produto, você nunca vai ter uma entrega, algo que ou é teu ou que realmente serve para o mundo, assim. Mas como a gente não tem resposta, não tem manual, tem que ir descobrindo. E esse caminho do descobrir é essa loucura mesmo. Vai, faz 10 coisas, descobre. E você acha que a tendência no mundo hoje, a maior parte das pessoas, elas estão mais conscientes disso, de que você pode fazer várias coisas, de que você tem infinitas possibilidades, que é só você ir atrás, estudar, que você vai se encontrando? Ou você acha que a maioria das pessoas ainda estão com esse pensamento de terminei minha graduação nisso, agora eu não preciso mais estudar, eu vou lá trabalhar no meu escritório, na minha bancada e acabou, e é isso aí? Então, temos realidades muito diferentes nesse Brasilzinho e nesse mundo, né? Tem gente que pode querer ir para, sei lá, vamos descrever alguns cenários, né? Porque é muito diverso. Mas tem gente que vai se formar e vai sentar no escritório e vai começar a ganhar dinheiro. E é isso. Então tá, tenho lá meu diploma de arquitetura, agora eu vou ser essa profissional, não quero mais estudar. Vou fazer um mestrado aqui e ali, uma pós aqui, um cursinho ali, alguma coisa assim. Não, talvez todo mundo continue estudando. Mas que eu ia chegar num outro perfil de profissional que não consegue, que precisa tipo, batalhar muito mais. Então, o diploma da universidade já foi uma grande conquista e agora tem que dar conta de cuidar de família, de ganhar dinheiro, de ter outros empregos, assim. Então, talvez não tenha a opção, né? Mas eu acho que todo mundo percebe que a gente não pode parar. O mundo, que seja a competitividade do mundo, ou as demandas do mercado, ou a exigência do chefe, leva a gente para frente. Leva pra gente buscar e estudar mais e se aprofundar. Então, a gente não para mesmo. É, eu concordo com tudo que você falou, assim, né? De tem gente que se forma e realmente tem todas essas questões, não é igual para todo mundo, mas ao mesmo tempo eu acho que coisas pequenas poderiam fazer tanta diferença. Por exemplo, eu, ao invés de assistir uma novela à noite, sei lá, um filme de comédia, não que não possa, porque você tem que ter o seu momento de lazer, mas tem possibilidades. Você tem aí documentários, livros e tantas opções para você usar esse tempo para aprender uma coisa nova, mas parece que a maior parte das pessoas olha para isso e pensa, nossa, mas estudar, mas documentário, é minha hora de folga. Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou ler um livro sobre autoconhecimento, sobre mindset ou sobre design thinking? É que daí também é achar aquilo que te encanta, né? Porque sim, é muito mais fácil eu ficar só no WhatsApp ou no Netflix ou no Instagram, passando por coisas que até o algoritmo vai viciando a gente, né? Quanto mais coisa boba a gente pesquisa, mais vê, mais curte, mais coisa boba aparece. Então a gente entra num limbo e já era, assim. E realmente, daí é difícil. Mas quando a gente acha alguma coisa que é inspiradora, e às vezes eu me forço a isso, então quando eu percebo que eu tô, sei lá, uma crise de criatividade, digamos, que eu tô há mais tempo numa mesmice, assim, ou desanimada e tudo mais, eu boto no Google, procuro coisas que vão me animar. Então, que seja um TED, igual foi o da Brené Brown, que escreveu esse livro, ou assistir uma live de alguém que eu admiro, ou ler um texto sobre alguém. Então, a gente pode começar pequenininho com essas coisas que instigam a gente, e aí depois a gente vai para as drogas mais pesadas, que são realmente os conhecimentos, os livros, e daí a gente se perde em uma aula de 3 horas da... Como que é o nome daquela instituição de filosofia? Eu esqueci da Lúcia Helena.
que é maravilhosa, assim. Mas eles têm várias aulas e coisas incríveis. Então, realmente, é isso que você falou. Tem coisas que são fáceis, que estão na nossa mão. É um podcast, enquanto eu tô lavando a louça. É um livro que eu posso ler antes de dormir. É um documentário mesmo, ao invés de um filme. Mas tem que tomar esse cuidado para Nova Acrópole. Obrigada, Bruno. Da Nova Acrópole. Mas tem que tomar cuidado para não virar o excesso. Então, entra também os autoconhecimentos da vida, que é a gente ter esse equilíbrio de saber o nosso limite e falar, não, agora eu vou pra academia, eu vou só ouvir música mesmo. E pode ser sofrência, porque eu não tô nem aí. Esse é um limite difícil de encontrar, né? É um Agora, limite você difícil. falou que você tem crise de criatividade, quem sou eu nesse planeta, então? Mas, guria, é isso, assim, eu tava, sei lá, em Curitiba antes de vir pra cá, quando eu tive que me inscrever pro mestrado, nossa, pesquisei, olhei, tive que escrever sobre a minha história, tava super inspirada, né? Foi aquela coisa maravilhosa. Aí no tempo que eu fiquei esperando, eu não sabia nem o que eu ia estudar e também não tinha coisa pra fazer, eu tava lá cumprindo tabela de outras coisas, eu tava entrando numa crise total, assim, tipo, então dá, vamos ver Netflix mesmo. Depois, pra recuperar o ritmo, foi bem mais difícil, né? Obviamente. Mas todo mundo. Mas eu sinto, assim, de fora e pelo pouco que eu te conheço, que a sua missão no mundo é e colocar essa pulguinha nas pessoas, assim, estimular e ensinar outras maneiras de fazer. Eu vejo muito isso. Você sente isso em você? Eu sinto, eu falei que eu publiquei no meu perfil lá que eu gosto de live por causa disso. Porque é onde a gente tá conversando, assim, eu adoro esses momentos, eu adoro ser desafiada, porque é aí que começam os insights e as ideias. E o curso também é um lugar, é aquele eterno eu quero, mas não quero, eu quero, mas não quero, mas não consigo largar. Porque é uma coisa que me instiga muito, assim. Então dá trabalho, volta e meia eu penso em desistir, mas quando eu tô dando aula é muito gostoso, assim, é muito legal. Porque eu adoro poder discutir sobre isso. Eu vejo que a minha experiência e sai do ego, então assistam Nova Acrópole. Mas assim, sai desse lugar do ego de eu sei, agora eu vou te ensinar, mas eu tive a oportunidade de viver essas experiências e agora eu posso compartilhar com mais pessoas. Então, que bom que vocês estão aqui interessados, porque se eu me apaixonei por isso, mais gente pode se apaixonar por isso. Eu acho que tem muito disso do professor, né? A gente se apaixona e quer que os outros se apaixonem também. Então, adoro essas provocações, é óbvio, porque daí eu consigo provocar os outros. E você falou, adoro live. Já eu tava te falando antes da live que eu tenho TPL, né? Intenção pré-live. Não sou ainda tão confortável com isso. Mas eu gosto muito de falar sobre educação, de falar sobre química farmacêutica, que é a minha área de formação. E às vezes eu tô na aula lá e eu tô falando sobre umas coisas de reação química e tal, e aí eu paro e falo, olha que coisa mais bonita. Eu acho que os alunos sentem em mim que eu tô realmente maravilhada com aquele monte de estrutura química no quadro, assim. E aí eu percebo neles que eles olham, eles dão risada e eles brincam, mas eles olham com um jeito diferente, sabe? De um interesse diferente. Porque Eu lembro que quando eu trabalhei no governo do estado, e aí eu passei por várias cidades fazendo uma capacitação. Na verdade, nem era para eu estar como professora ou facilitadora, no caso, né? Mas como o facilitador, a gente ficou muito próximo, ele me botou para fazer algumas coisas. E aí, os meus colegas de trabalho tiveram a oportunidade de me ver facilitando um dia. E foi a primeira vez que eu ouvi a expressão pinto no lixo. Sabe o que significa? Mais feliz que pinto no lixo. Quando o meu colega de trabalho falou, ele me via todo dia no escritório, com aquela cara de legal, estou no escritório. E aí ele me viu lá na frente, cara, um auditório, 200 pessoas, e eu tipo com papel e não sei o que, bem feliz e parceira, né?
Ele olhou e falou assim, mais feliz que pinto no lixo. Eu falei, ok, agora eu entendo essa expressão que eu nunca tinha entendido. Porque é meu lugar que eu tô à vontade, assim. Parece que Né? o tempo não passa mesmo. É uma delícia. Sim. Quando você começa a aprender algo novo, às vezes, quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada, né? Eu achando que eu tava abafando com esse tema dessa live, chamei a Marina, falei, vamos falar sobre educação online, sobre... Tava conversando com ela hoje, falei, vamos falar sobre educação online, sobre pós-pandemia, não sei o quê. Ela falou assim, não quero falar de nada disso aí, não. Aí já Chega, foi. chega desse negócio. Dane-se pandemia. A gente tá vivendo aqui. Aí eu só voltei aqui, ó. Falei, tá, ok, sei. Não sou eu que manjo desse negócio aqui, não. Ah, eu vou aproveitar e perguntar para quem que tá online aí, o que que vocês entendem, ou sei lá, palavras-chave sobre educação ao longo da ao longo da vida, né? Eu vou dar, até tava querendo dar uma olhada. A Mayla deixou vários comentários e referências, assim. Então, se puderem, vão comentando, assim, o que que vocês entendem, ou quais são as perguntas que vocês têm sobre aprendizagem ao longo da vida. E daí, deixa eu achar, eu tenho uns post-it anotados aqui, que eu vou tendo ideia. Nunca entendo, depois eu preciso entender o que que eu escrevi, porque na hora eu tô tão empolgada e faz tanto sentido, eu anoto aqui, daí depois eu não sei o que que é. Oi, galerinha. Façam perguntas, me tragam o que vocês querem saber. A Marina, gente, para quem aí tá, meus alunos estão assistindo, vão lá no YouTube do Inspisa e deem uma olhada na palestra que ela deu lá na UFG pra gente, que a gente convidou ela, sobre habilidades para além do currículo. Também, nossa, as pessoas adoraram, assim. No final da live estava todo mundo muito feliz, né? Inclusive a coordenadora do curso estava aí agora, a Ana Weber, agora há pouco, não sei se ela ainda tá. Veio comigo e foi fazer os cursos junto com a Marina, também com essa vontade de aprender mais e mais. Então, eu super recomendo, tanto que coloquei lá no nosso YouTube, vai lá ver. Legal. Bom, enquanto vocês pensam aí, se vocês querem escrever alguma coisa ou não, eu acho que disso que você trouxe, né? Vamos falar de pandemia, vamos falar sei lá, online, etc. Tem uma coisa que a gente pode falar, independente de contexto de pandemia ou de aprendizagem online, que é a questão da presença. Então, por mais presente fisicamente que um professor está, nem sempre ele está presente. E como pra gente é importante ter essa conexão, né? Que é um pouco do que você falou, assim, você mostra para os teus alunos a tua paixão e você quer trazer eles para perto. E aí, quando a gente traz isso, faz muito mais sentido o aprendizado. Se o professor tá ali repetindo, para ele também perde a graça. E para os alunos mais ainda, né? Então é um discurso que vai ficando cada dia mais vazio, assim. Então, sei lá, comenta um pouco como que é essa questão da presença, como que você trabalha com os teus alunos, como que tem sido na tua sala de aula, assim. Então, isso que você falou é algo que eu penso muito também. E quando começou a pandemia, a gente teve que se adaptar, eu estava vivendo em duas realidades. A primeira realidade foi em uma universidade particular, onde a gente se adaptou muito rápido. Então, fechou, no dia seguinte a gente já estava no online. Então, foi muito rápido. E todo mundo teve que se adaptar, nós, os alunos, e foi muito louco, assim. E na outra universidade foi tipo, não, calma aí. Fechou tudo, então vamos nos organizar. Levou aí uns 3 meses para voltar tudo, mas quando voltou, todo mundo já estava acostumado, já tinha feito esses eventos, já deixa você falar. A Marina já tinha ido lá, já tinha falado com o pessoal. E aí agora eu vejo algo mais bem estruturado, assim, em termos de infraestrutura mesmo, não em termos individuais. Eu já entro nesse mérito, pode falar. Tá. Não, eu ia perguntar mais em relação, independente de pandemia e de ser online, sabe? Em sala de aula mesmo, você se percebia diferente dos teus professores? O que que você tentava trazer de diferente para se conectar com seus alunos, para se mostrar mais presente? Ou você não fez isso?
Então, eu tava meio que vindo para chegar lá, no meu Ah, raciocínio. tá. Desculpa. Imagina, nesse momento de mudança, de transição e tudo mais, eu vi muito isso, de pessoas julgando no sentido de mas no online, o online é ruim, o presencial é bom. Mas calma lá, tem online bom e ruim, tem presencial bom e ruim, né? Não tem como comparar. Um profissional que é bom, ele vai fazer das tripas coração, seja no presencial, seja no online. Agora, uma aula ruim vai ser uma aula ruim, seja no presencial, seja no online. Então, isso é uma coisa que eu demorei para entender o que as pessoas estavam querendo dizer, né? Uma coisa generalizada, assim, no online é ruim, no presencial é bom. Não fazia muito sentido para mim. Então, minha experiência na sala de aula, assim, não nossa, como eu sou experiente, né? Faz 2 anos que eu tô como professora de ensino superior, até então era tipo tapar buraco de orientador, estágio em docência, era outra realidade, né? E nesses 2 anos eu percebi uma mudança surreal em mim mesma. Eu comecei com insegurança, com vergonha. Tem muitos alunos meus aqui que são da minha primeira turma da vida, que talvez eles já tenham percebido mudanças em mim, né? E aí eu começava a ver, tipo, não, mas eu nem gostava quando faziam isso quando eu era aluno, por que eu estou fazendo a mesma coisa? Né? E foi Uhum. aí que eu comecei a tentar entender melhor, né? Qual é a minha alternativa? E aí que eu busquei pós-graduação nisso, e cursos, e seguir pessoas da área, aprender um pouco mais. E aí até. Ai, não foi com você, acho que foi em algum outro lugar que a gente fez uma dinâmica, algumas coisas assim, tipo team-based learning, flipped learning, que aí eu comecei a fazer testes. Tanto que no começo, em julho do ano passado, no primeiro dia de aula com todas as minhas turmas, eu dei o mesmo discurso. Os alunos daqui a pouco vão sair da live, porque eles já cansaram de ouvir isso. Eu falei para eles assim, ó, eu coloquei uma sala de aula lá de 1800 e bolinha, com todo mundo sentado, eu falei assim, ó, isso daqui já funcionou muito bem. Porque aí você, né, nossos pais, nossos avós, eu me formei assim e funcionou muito bem. Porque quando a gente saía da graduação, éramos nós que detínhamos o conhecimento. As pessoas não tinham acesso, elas precisavam perguntar para quem tinha aquela informação. Hoje não funciona mais, porque hoje qualquer um tem acesso à informação. A informação está ali. Então eu não posso continuar fazendo a mesma coisa se o mundo mudou. E eu falei para eles, eu estou estudando e eu vou testar um monte de coisa com vocês. Então, Cobaias. vocês fiquem bem à vontade para me falar se tá legal, se não tá. Eu falei, não vai ser confortável, porque tudo que é diferente, que vai realmente fazer a diferença para vocês também, vai tirar vocês da zona de conforto. Então, vocês ficarem olhando eu falar aqui vai ser bem mais agradável, mas o fato de eu trazer essas coisas vai fazer vocês trabalharem mais. Só que, infelizmente, foi um semestre tentando outras abordagens e aí a gente já voltou para online, né? Que aí acabou para mim, porque nem ligar a câmera eles ligam. Então eu fico para vocês mesmos aí, pessoas. Aí Por que eu que aqui vocês estão e lá não? é, aí eu fico falando com a tela do computador a manhã inteira, todas as manhãs, falando com a tela do computador. E daí é horroroso. Desafiador, desafiador. É. Ah, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Deixa eu ler a resposta da Mari. Educação ao longo da vida significa você estar sempre se renovando, buscando novos conhecimentos, novas formas de desenvolver suas habilidades, não ficar estagnado e sempre em busca de algo. Liguem as câmeras, por favor, liguem as câmeras. Tem aluno aí? Se tiver aluno, levanta a mão. Fala, eu sou aluninho, A manda um Rafa que tá oizinho. rindo ali é minha aluna, ela já reconheceu tudo que eu tô falando aqui. Ai, ai, faz um desafio, coloca eles para darem aula, para os outros Ah, ficarem. já tentei tanta coisa, né? No online também. Não, mas é complicado mesmo. A gente aqui
sei lá, ó, um aluno ali aparecendo. É estranho você ficar. Mais um aprendizado aí, né? Aprender ao longo da vida é o quê? Aprender a participar de aulas online também, não só dar aulas online, né? Mas parece que a gente tá sendo vigiado. Às vezes aquela câmera ali parece que eu tô, sei lá, assim. Hoje eu fugi um total do assunto, né? Deu uma viajada aqui. Mas eu tava fazendo reunião em grupo toda semana com um grupo. E a gente fica olhando a mesma tela, né? Então todo mundo se olha pra frente, no mesmo lugar, assim. Então todo mundo se vê, né? Eu acho que pela primeira vez a gente tem realmente uma sala de aula que todo mundo se vê, obrigatoriamente. Não é o professor só que tá lá na frente. Mas aí hoje a gente se encontrou pela primeira vez em grupo civil, né? Cara a cara, assim. Com distância, mas cara a cara. E foi muito louco perceber para onde as pessoas olhavam. A gente se olhar, a forma como as pessoas se olhavam, a diferença que era essa conexão entre a gente, sabe? Na hora que estava conversando. Ou na hora que estava ali trocando alguma ideia, alguma informação. E como a gente pode se conectar também de formas diferentes. Mas dei uma viajada aqui. Foi para outro lugar. Mas ao mesmo tempo, né, já que a gente está compartilhando, ao mesmo tempo eu tive experiências muito surpreendentes positivamente ao longo desse ano no online. Eu cheguei a publicar com um grupo de alunos um livro que lançou essa semana, um livro sobre sustentabilidade, educação Olha em só. saúde e ambiente para crianças, Que porque legal! eu fiz uma atividade em sala de aula onde eram para eles trazerem alternativas. E teve um grupo, não sei se eles estão aí, Milena, Gabriel, a Amanda estava aí. Teve um grupo que trouxe uma super ideia, trouxe jogos infantis sobre o tema para educar desde criança. Aí eu falei para eles, falei, querem fazer real? Sim, eles queremos. A gente fazia reuniões semanais, assim, porque eles queriam. Reuniões semanais, desenvolvendo jogos, aí entrando em contato com editoras, investimos no livro, e aí o livro agora vai se transformar num projeto social, né? A verba do livro vai voltar para as crianças. E aí eu fico, nossa, quem quer? Não interessa se é no online, se é no presencial, vai fazer diferente, né? A maioria podia simplesmente falar, é um trabalho da faculdade que eu vou fazer para me livrar e seguir em frente. E não trazer uma ideia que olha a proporção que tomou, olha quantas pessoas pode atingir. Nossa, e isso é muito legal. Eu acho que todo conhecimento deveria ser para o mundo. Não deveria ser só uma atividade da escola, da faculdade. Então, a gente já tem tanto problema. Até publiquei esses dias uma frase que eu sempre pensava nisso e eu achei essa frase, que é: a gente não precisa ficar inventando problema, já tem muito problema no mundo. Não precisa criar coisa para os outros se interessarem. Olha para o mundo. Então, você olhou para os teus alunos e eles olharam para a realidade. Isso é uma coisa que eu sempre falo, assim. Pergunta para os teus alunos. Se você está dando aula para adultos, para criança também, mas aí existem muitos paradigmas em relação a isso. Mas eles são pensadores, eles são críticos, eles têm experiências, eles têm interesses que gritam. Não consegue fingir, pedir para ficar sentado prestando atenção. Eles vão fingir que estão prestando atenção em você. Mas se você pergunta para os teus alunos o que vocês querem fazer, o que vocês querem aprender, para onde vocês querem ir, o que te instiga, o que você tem curiosidade, eles vão longe. Esse primeiro voto de confiança já é um super aprendizado, assim. E é isso, eles vão pro mundo, eles vão trazer coisas que realmente... E entra uma das coisas que a gente estava falando, né, das habilidades além do currículo. Porque quando eu aprendo no mundo, quando acaba a minha graduação, eu não fico estagnado com medo de, meu Deus, e agora o que eu faço? Né? O mundo do mercado de trabalho é completamente diferente. Eu estava brincando de estudar na faculdade e agora tem que enfrentar isso. Não. Você já vai muito mais preparado, você já sabe o que você vai enfrentar. Você está 10 anos na frente de um aluno que só estava lá cumprindo tabela, assim. Porque aí você desenvolve diversas outras habilidades. Sim. Que até a gente pode relacionar. Muita gente, assim, que vai muito bem na graduação, que tira super notas, que é super inteligente, e aí quando sai no mercado de trabalho tem dificuldade por não ter
desenvolvido outras habilidades, seja de liderança, de comunicação, enfim, tantas outras que a gente Sim. conhece. Mas você me perguntou, disse que ia comentar em cima, e olha, já são 20 para 8 e ainda não. Se deixar, a gente fica 3 horas falando. Quer fazer alguma pergunta antes? Eu ia comentar das habilidades. Pode comentar. Saiu agora o relatório do Fórum Econômico Mundial. Então, teve o The Jobs Reset, foi um evento sobre futuro do trabalho, as habilidades. Quem tiver curiosidade, vale super a pena. Que é isso, assim, né? O que a gente está ensinando, né? As habilidades para além do currículo, ou o que você vai precisar quando for para o mercado de trabalho, ou nesse mundo do aprendizagem ao longo da vida, o que eu preciso aprender, né? Cara, eu tenho que aprender a viver, a ir para o mundo, assim. A Daisy comentou ali, nessa troca de experiência entre aluno e professor, todos acabam ganhando, com certeza. Porque isso é vida, é relação, é uma aprendizagem, né? Os temas transversais, etc. Mas quando a gente vai para o mundo, para o mercado de trabalho, é isso que a gente precisa saber. As fórmulas, elas são muito bem decoradas, mas eu tenho que saber onde usar essas fórmulas, eu vou ter que saber o impacto daquilo no meio ambiente, numa comunidade, eu vou ter que querer que o meu cliente aceite aquilo, eu vou ter que dialogar com o meu chefe para negociar com ele para vender a minha ideia. Então, é muito mais coisa, assim. E o nosso sistema de educação, ele foi colocando a gente cada vez mais em quadradinhos, que a gente é acostumado a responder a demandas, a tarefas. E quando a gente tem a liberdade, a gente não sabe o que fazer. Mas o mercado de trabalho hoje está pedindo criatividade, bom relacionamento, lidar com equipes e etc. Então, a aprendizagem ao longo da vida nunca foi tão importante. Porque a gente não aprendeu até então. E agora eu preciso desenvolver tudo isso que o mundo precisa. Uhum. Até você falando agora do Fórum Econômico Mundial, desde a sua primeira palestra, quando eu te conheci, eu também agora adotei assim, esses dados de soft skills e que soft skills que são as mais desejadas, segundo as pesquisas do Fórum Econômico Mundial. A gente não aprende só ouvindo, né? A gente aprende quando está ali botando a mão na massa. E logo depois dessa sua palestra, eu lembro que eu comecei uma disciplina de cosmetologia e eu coloquei um trabalho para o semestre, onde eles tinham que desenvolver um novo produto. E aí eu não lembro se eu já te contei isso. E que aí você tinha acabado de falar para a gente sobre sustentabilidade, sobre os objetivos do milênio e tudo mais. E aí eu falei para eles, um ponto extra para quem trouxer uma alternativa. Porque olha o quanto de lixo que a indústria cosmética não põe, né, no meio ambiente. Então, além do desenvolvimento técnico da formulação, eu vou avaliar e vou pontuar extra quem trouxer alternativas. E eu faço isso até hoje nessa disciplina. De dar nota. E aí eles trazem coisas assim que eu nunca tinha visto, embalagens de bambu, formulações sólidas que aí não gasta tanta água. Eles trazem muitas alternativas legais. Eu tenho os dois trabalhos de TCC também, que estão colocando os objetivos do milênio como justificativa, assim, então é algo que me abriu o olhar para isso. Então não é só algo técnico, né? Tem que trazer para a realidade mesmo, né? É interconectado, né? O mundo dividido em disciplinas não existe mais. Quer dizer, nunca existiu, né? Existiu nos livros didáticos. Mas é tudo interconectado, a gente precisa ter essa consciência, assim. E como é legal, né? Tipo, eu tava lá, trouxe uma ideia que não era minha, compartilhei isso com você e os teus alunos estão trazendo isso para o impacto. E aí você está vendo profissionais que estão indo para o mercado de trabalho muito mais preparados e muito mais conscientes, assim. Ou seja, o mundo ganhou de todos os lados, assim. Muito legal isso, muito legal isso. Os objetivos do desenvolvimento sustentável continuam os mesmos, por enquanto. Era até 2030, eu acho. Esse relatório novo que você falou aí, eu não vi ainda, a gente pode... Esse é do Fórum Econômico Mundial. Lançou na semana passada, mês passado, não se preocupa. Mas é um novo relatório das habilidades do futuro, digamos, né? As habilidades mais demandadas pelo mercado de trabalho hoje, assim. Então, é um que vale muito a pena dar uma olhada.
Oi? A maioria é soft skills. Ah, sim. Com certeza. Ó, mais um comentário. Acho que quando todos ensinam e todos aprendem as evoluções, soluções para os problemas tendem a ser mais efetivas. Claro. É aquela. Lembra daquela história do elefante? Não sei se você já ouviu falar. Que várias pessoas vendadas chegam para entender o que é um elefante. Ninguém nunca tinha visto o elefante. Então você tinha que descrever o animal a partir da tua percepção. Então quem foi e encostou na tromba falou, ai, nossa, é igual uma cobra. Quem encostou no corpo falou, ah, é igual um hipopótamo. Quem encostou no rabo falou, ah, é igual um rato. E aí as pessoas começaram a brigar, dizendo, não, porque é uma cobra, porque não sei o que, não sei o que. E daí tirou a venda e viu como cada um tem um ponto de vista, né? E a gente só consegue ter o olhar do todo quando a gente conversa, dialoga, agrega os pontos de vista. É exatamente isso que a Daisy trouxe. A gente aprende muito mais junto com o outro, né? Então, também é uma outra habilidade, né? Aprender em conjunto, desenvolver e acabar um pouco com as segmentações, né? Que a gente com certeza amplia muito mais nosso conhecimento, nossa percepção e gera resultados melhores. É. E você tem sugestões, assim, para novos professores que ainda não estão sabendo bem o que fazer? Como trazer como fazer essa proximidade? Quais as alternativas? Aonde buscar esse novo conhecimento, esse aprendizado? Então, pode fazer meu curso, Assine agora. mas, assim, né, estamos falando de aprendizagem ao longo da vida, estar atualizado. É o que eu falei, eu me sinto inspirada e eu tenho novas ideias e novos insights quando eu tô conectada com isso. Então, a partir do momento que você começa a seguir lá a Nova Acrópole, ver os vídeos deles, aí os algoritmos também trabalham para você, ou seus amigos trabalham para você, né? Tem o pessoal da Ecohabitare, que é o José Pacheco, da Escola da Ponte, de Portugal, que ele é incrível, maravilhoso. Então, buscar alguns profissionais que são referências, eles vão acabar sendo seus curadores. O próprio Murilo Gun é um que traz muitas referências legais, então ficar de olho nos livros, nas ideias que ele traz, assim, mas acima de tudo é experimentar. Então você tipo, é um grande exemplo de estudo. Em 2 anos você falou que você cresceu um monte e tipo, muito mais que muita gente, com certeza, porque você experimenta. Você discute com seus alunos, você está indo atrás, então você quer realmente fazer e está valorizando os resultados. Não adianta ler 20 livros e não tentar fazer nada, porque isso é uma experiência prática, que você só vai desenvolver fazendo. Você só vai adquirir e melhorar fazendo. Então, não dá pra Tô colar. lutando contra, porque até que concisa, eu estudo, eu tenho ideias, eu ponho no papel, eu planejo, mas aí eu tenho uma tendência de ficar esperando ficar perfeito para daí colocar, né? Para daí testar. Mas nunca vai estar, né? Tem, Mas eu assim, tô. faz com quem é de confiança. O curso para dar curso, eu fiz umas 3 versões só com os meus amigos. Só para Aham. dar descascar no feedback aqui, assim, uma galera que o primeiro, tipo, me olharam assim, e falaram, ah, legal. E vai melhorando a cada vez mais, assim. Então, é se arriscar com segurança, digamos. É uma boa definição. Alguma Acho que eu pergunta vou. final? É, Alguém tem alguma dúvida? Quer mandar um oizinho que seja? ó, você tá igual eu na sala de aula, falando alguém tá aí, vocês já estão acordados. Bom, eu ainda estou acordada, mas eu terminar essa live e vou pular direto na minha cama. É, já deu, né? O horário aí já tá bem tarde. Eu só tenho a agradecer, Marina, de você ter topado, mesmo estando aí numa nova realidade, se adaptando, outro horário, tantas coisas novas, de parar um tempinho e vir aqui conversar com a gente. Eu sempre vou estar te chamando, você sabe que é uma área que eu gosto muito e eu acho que a gente tem muito o que aprender com pessoas da área, obviamente.
Você, nessa área, para mim, você é uma referência, então eu acho que isso eu já deixei claro, de tanto que eu vou buscar você para participar dos eventos, para participar das aulas. E eu espero te ver aqui mais vezes. Quem sabe a gente não combina um dia para falar sobre essas habilidades novas aí do Legal, fotógrafo. legal, legal. Me avisa antes para eu me preparar, porque são novas. Tá bom, tá bom. Obrigada, muito bom estar aqui conversar com você. Eu acho que é isso, assim, a gente acessar essas conversas, esses diálogos, esse conhecimento e deixar aí para o pessoal aproveitar disso. Sim, espero que tenha Valeu. sido positivo para quem passou por aí pela nossa live. Obrigada, gente. Boa Obrigada, Marina. noite a Tchau, todos. tchau. Um abraço. Até.